Olá, tudo bem? Iniciando mais um Juridicast, o seu bate-papo jurídico. E o nosso podcast é uma forma de levar conteúdo jurídico até você. Hoje eu estou com duas advogadas convidadas aqui para a gente conversar sobre direito sistêmico. Estou com a doutora Mariana, dos Anjos. Ela é advogada de família, advogada também criminal, e com a doutora Giuliane Rosa, também advogada na área das famílias. Seja bem-vinda, doutora Mariana, seja bem-vinda, doutora Giuliane. Obrigada. Antes da gente entrar no nosso assunto principal, que é falar sobre o direito sistêmico, que eu acho assim, um assunto fantástico, e acredito assim, que é uma forma da gente contribuir para que a sociedade venha saber realmente o que é o direito sistêmico, quais são os benefícios do direito sistêmico, e também acredito que ainda nós temos colegas advogados ainda que não conhecem o direito sistêmico. Então, muito agradecida por vocês estarem aqui e para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, que eu acredito vocês são bem melhores do que eu para falar sobre o direito sistêmico, até porque eu estou iniciando agora nessa área do direito, mas eu já sinto que o direito sistêmico é algo que vai muito além dos estudos das leis, Seja bem-vinda, doutora Mariana. Eu gostaria que a doutora se apresentasse, falasse um pouco para a nossa audiência quem é a doutora Mariana. Bom, eu sou advogada, atuo na área de família e criminal. Descobri o direito sistêmico durante a minha formação ainda, e ali eu já me apaixonei. Fiz a minha monografia no tema, e a partir daí nunca mais abandonei essa área que é tão promissora, que é tão impulsionadora aí de desenvolvimento saudável dos relacionamentos. E aí, a partir disso, a gente também se envolveu na Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Mato Grosso do Sul, e a gente vem desenvolvendo um trabalho aí para aprimorar cada vez mais a entrega desse serviço que traz uma facilitação de solução de conflito e também de prevenção. Eu agradeço. A doutora Mariana, ela é presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Mato Grosso do Sul, da qual eu faço parte também. A doutora Giuliane, ela é secretária-geral da comissão. Doutora Giuliane, apresenta para nós. Bom, meu nome é Giuliane Rosa, eu sou advogada, formada em 2005. Atuei num grande escritório aqui por bastante tempo e resolvi seguir carreira solo. Logo depois eu senti necessidade de alguma coisa diferente dentro da minha profissão. Você se formou em 2005? 2005. Atuava até então em todas as áreas, fazia clínica geral, né? Isso, como fala. Menos crime, que eu falo que o crime não compensa, né? Nunca também. Deve compensar para os colegas, mas para mim nunca compensou. E aí depois, por uma questão profissional, uma psicóloga me indicou fazer uma constelação. Eu nunca tinha ouvido falar até então. Isso que ano que você conheceu a constelação? Foi em 2018. Nossa, 2005. Primeiro semestre de 2018. Você conheceu em 2018. Foi. E aí, eu não sei se a Mari vai lembrar disso, eu fiz a constelação, foi online, inclusive. E aí eu fiquei tão impressionada com aquilo que eu falei, gente, eu quero saber mais sobre isso. Na hora eu entrei no Google, eu digitei lá algum livro e tal. Fui na livraria, lembro que eu tenho eu não conhecia a Mariana. E aí eu cheguei lá, perguntei pro rapaz, pro atendente. A Mariana estava na livraria. Eu perguntei pro atendente, você tem um livro tal? Daí ele falou assim, não tenho. E a Mariana tava lá dela, falou assim, eu conheço esse livro. Daí eu falei, você conhece, você já leu? E comecei a conversar com ela e ela falou, a OAB tem uma comissão, até então presidida pela Rita, lembra? Que me acolheu prontamente. E daí ela me deu os contatos, pra eu entrar nos estudos e tudo mais. E aí que começou, mas foi a Mariana que me... 2018. 2018. E foi assim, na livraria do shopping, 7h30 da noite, uma coisa que eu nunca faço. E aí a Mariana tava lá. Fala que o universo respira, olha só. Vai fazendo cada conexão. Você lembra disso, Mari? Lembro sim. Doutora Mariana, você se formou que ano? Eu formei em 2017. E aí, nesse período, você já teve contato com o direito sistêmico. Na faculdade que você conheceu? Isso, na faculdade. Mas não foi abordado, Porque não aborda, né? Não abordam, né? Hoje na faculdade está abordando? Ainda não. Ainda não. Eventualmente, as universidades já estão desenvolvendo, uma
uma forma de facilitar esse acesso para esse conhecimento, né? Mas na época eu conheci também através da constelação, e aí posteriormente eu fiquei sabendo que aplicava esse conteúdo sistêmico dentro do judiciário. Aí ali que eu comecei uma busca para compreender como é que era isso, né? E aí eu compreendi ali como poderia proporcionar um resultado muito mais benéfico e mais eficaz, né, dentro dos conflitos que chegavam até o judiciário. E aí eu desenvolvi minha monografia com o tema constelação aplicada no âmbito criminal. Uau! Então é ali nessa área assim, que é bem desafiadora, né? Foi a primeira monografia da faculdade, eu formei na UCDB com esse tema, então era muito inovador mesmo, mas ao mesmo tempo foi muito interessante assim, ver que as pessoas se interessavam por isso e foi desenvolvendo, sabe? Hoje tem alguns profissionais lá que já conhecem, que já recomendam, né? Então está cada vez mais expandindo. Aí depois disso a gente, através da comissão ali, a gente também teve cursos, a gente também buscou outras formas ali de aprimorar e entender como é que fazia essa aplicação dentro do judiciário. Então, vamos fazer o seguinte, vamos explicar, porque nós temos aqui na nossa audiência tanto os advogados, como também pessoas leigas, que não conhecem, né, o direito sistêmico. O que eu quero que vocês falem? Como é que surgiu o direito sistêmico? Assim, qual país surgiu? Quando que chegou no Brasil? De que forma que chegou o direito sistêmico? Olha, o direito sistêmico, ele tem uma aplicação pioneira que a gente conhece assim na Argentina. E aí, posteriormente, pelo trabalho do Dr. Sami Storch, que é um juiz aqui da Bahia, ele perguntou ao Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, a possibilidade de aplicação em conflito jurídico, porque ele via que, como ele traz mesmo na própria frase do Sami, que uma sentença nem sempre trazia paz, né? Mesmo. Então, ele perguntou se era possível a aplicação desse trabalho dentro do judiciário. Isso que ano, doutora Mariana? Isso foi em meados de 2011, 2012. E aí ele perguntou se era possível e o Bert disse que sim. E aí ele começou a fazer um trabalho de apresentação, né, de palestras sistêmicas sobre as leis, aquilo que regiam os relacionamentos humanos, que é a base do trabalho do Bert, e também fazer vivências de constelação familiar, antes das partes irem para mediação. Então, essa preparação proporcionou que as partes já tinham uma consciência sobre o conflito que elas estavam se envolvendo, os motivos, entendeu? Então, elas chegavam até a mediação já compreendendo o seu papel, o que aconteceu, e ali ela já possibilitava um consenso, né? Então, a partir desse trabalho dele pioneiro, começou a ter 100% de acordos quando ambas as partes participavam, né, dessas palestras e vivências e posteriormente iam para a mediação. Nas varas de família, né? Ele ajuda nas varas de família. E direito sistêmico, doutora Juliana? Olha, pra gente. O próprio Sami, ele tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte: o essencial é invisível, é o juiz da Bahia. O essencial é invisível aos autos. Eu vi aí te perguntar isso, Maria. Porque eu vi uma frase na bio do seu Instagram, né, ali no seu Instagram, isso. E eu te perguntar pra você falar. O essencial é invisível aos autos. Por quê? O advogado, ele leva questões jurídicas para o processo, especialmente na área de família, que é a minha área de atuação. Mas o que a gente leva para os autos não é o que a gente escuta do cliente. E como é que o advogado faz isso? Chegar num processo de uma forma que a gente consiga resolver aquilo realmente. Na área de família, a Mari falou que uma sentença nem sempre traz paz. Eu diria que na área de família ela quase nunca traz. Por quê? Ninguém aceita perder. A sentença, ela põe fim ao processo, mas papel. Não ao conflito, né? Não, de jeito nenhum. Por que acontece? O direito sistêmico, ele procura colocar as partes de uma forma que, de novo, elas conversem e, de novo, elas consigam prosseguir naquele relacionamento da forma como tem que ser. E por quê? Porque tem determinados problemas judiciais que
as partes não precisam nunca mais conversar uma com a outra. Isso. Né? Então a gente tem, por exemplo, acidente de carro, ou você ajuiza uma ação contra uma empresa, você nunca mais precisa ter. Olha, nunca mais eu quero contato contigo e beleza. O que não acontece na área de família. Na área de família e são sucessões, relações continuadas. são relações que, tanto que o Código de Processo Civil trouxe para esses casos uma mediação, que é uma forma das partes terem um contato um pouco mais alongado e continuar depois do processo. Então, a ideia de quem trabalha com direito sistêmico é fazer com que aquelas partes, que aquele conflito seja resolvido de uma forma que eles consigam depois ter diálogo. Por conta de uma criança que está envolvida, por conta deles próprios, porque as pessoas saem de um relacionamento de uma forma torta, entre aspas, né? E depois se envolvem em outro e reincidem no mesmo problema. Porque não foi tratado. Não, porque ela não conseguiu se desvencilhar daquele primeiro relacionamento, porque ela cai na mesma questão e tal. É terapêutico? Um pouco, né, Mari? Tem um viés terapêutico. Não dá pra dizer que não seja. Substitui terapia de forma nenhuma. Não é nem nossa ideia, né? Tem que ter psicólogos e tudo mais envolvido. Mas a gente consegue ter algumas coisas, assim, especialmente quando se trata de traição. A traição, ela, assim, normalmente o cônjuge, o traído, ele chega muito indignado. Ele quer levar tudo. Você acredita que através do direito sistêmico, desse olhar sistêmico, dá pra... Acredito. Fazer um trabalho em cima disso. Isso, porque o traído, o casamento, ele nunca chega ao final por culpa de uma pessoa. Concordo. O traidor, ele deu, digamos assim, o tiro de misericórdia, né? O último erro foi dele, mas ele só foi o último erro. Alguma coisa aconteceu antes, uma sucessão, acontecendo. Isso, há uma sucessão de coisas até ali. Claro, eu tenho, de dezembro pra cá, eu atendi 3 homens, né? Várias mulheres, mas 3 homens. Os 3 homens vieram com traições. E eu consegui reconciliar os 3. Os 3? Os 3. Eles, de alguma forma, eles conseguiram entender que aquilo não fazia sentido, aquela separação, aquele divórcio. E aí, eles se reconciliaram com as esposas. Entendeu? Deixa eu só te perguntar, esses 3 homens, eles que causaram a traição? Eles têm uma meia-culpa. Num casal, ninguém é culpado sozinho. Tá, mas quem traiu foram as mulheres. As mulheres traíram. Eles. As traidoras foram as mulheres. Isso, exatamente. Tem, assim, de todos os tipos aí, né? Dos 3 casos mais leves, outros com filmagem, com mensagem e tudo mais, mas os 3 voltaram. E com o olhar sistêmico, os 3 voltaram. Isso. Aí você me diz, o que de jurídico tem nisso? O papel do advogado de família de todo advogado não é colaborar com a paz dentro de uma sociedade? Eu concordo. Eu acho que tá aí nosso trabalho jurídico. É isso que eu acho, assim, que... Falei, nossa, o direito sistêmico, quando eu tive contato com ele pela primeira vez, falei, gente, é isso que eu também quero. Porque eu... Parece uma luz, né, no fim do túnel. A mediação, já a conciliação, eu tenho a formação. Mas o direito sistêmico tem nas práticas colaborativas também. Mas o direito sistêmico, quando eu tive o primeiro contato com ele, eu falei assim, é a advocacia que eu quero, sabe? Que a gente contribui com esse olhar nosso, nessa forma de advogar até um pouco mais humanizada, né? A gente está contribuindo com a paz social. Exatamente. Eu acho assim que a nossa missão como advogada é isso. Sim. Né? Porque a gente tem essa ferramenta. E com essa ferramenta, vamos ajudar as pessoas. Para mim, assim, a advocacia faz muito sentido assim. Né? Eu não sou uma pessoa que tem... A minha advocacia não é de massa. Quando um cliente me liga, eu sei quem é ele, sei quem é o filho dele, sei quem é um marido... a mãe, o pai, enfim, eu sei da história toda. É uma advocacia boutique, né? Porque a gente consegue, a gente tá ali, a gente que tá atendendo, a gente que tá conversando com Sim, exatamente. Né? Então, quando a pessoa liga, quem que será que tá me ligando? Não, eu sei exatamente quem é e tudo mais. É diferente, né? Eu acho que para você lidar com essa questão sistêmica, você tem que ter isso, né? Tem que gostar de lidar com a pessoa. Eu acredito que por tudo que a Gil vem trazendo, o direito sistêmico é algo que complementa a sua profissão. Você pode ser um profissional sistêmico independente da área, né? Então, o que a sistêmica vai proporcionar? Compreensão da causa do conflito. E nós, como facilitadores ali, profissionais jurídicos, facilitadores de solução e prevenção, a gente só vai conseguir solucionar e somente conseguir prevenir quando entende a raiz. Isso. Então, se a gente fica ali dando voltas e não chega no cerne,
acaba que a gente não consegue proporcionar aquilo que o cliente quer, que é a paz, né? Que ele merece, né? Então, a gente se colocando à disposição de facilitar essa visão, essa consciência, é uma forma da gente estar desenvolvendo aí um trabalho sistêmico. Então, não necessariamente precisa ser constelador, tem muitas pessoas que fazem essa confusão, então direito sistêmico ou educação sistêmica, que tem a pedagogia sistêmica, a gestão organizacional sistêmica, saúde sistêmica, preciso ser constelador? Não. Você precisa ter o conhecimento da teoria e você também pode, a partir dos treinamentos, das formações, aplicar as práticas sistêmicas. E aí você proporciona ali uma entrega, vamos dizer assim, potencializada daquilo que você já desenvolve. A doutora Juliana falou um pouco do direito sistêmico dentro da área de família. Como a doutora advoga na área criminal, como é aplicado o direito sistêmico nessa área? Na área criminal, a gente pode aplicar em todos os crimes. Já tem esse tabu para a gente desmistificar, porque muitas pessoas entendem que somente em, vamos dizer assim, crimes mais leves, que não seja tão gravoso como um homicídio, por exemplo. Só que é possível eu trazer compreensão, consciência. É isso que o direito sistêmico vem proporcionar. Então, a gente pode aplicar, por exemplo, em crimes contra a honra, que envolvam aí calúnia, difamação, injúria, compreender o motivo disso, porque muitas vezes o agressor não tem noção daquilo que ele causou, e a vítima também não tem consciência sobre os motivos daquele agressor ter reagido daquela forma. Então, o direito sistêmico é essa aplicação que proporciona onde existe relacionamento. Tem relacionamento, é possível aplicar a sistêmica. Em casos mais complexos, mais graves, por exemplo, como um homicídio, a gente tem que ter também essa disposição das partes, não é algo obrigatório, né? Tem que querer, né? Tem que querer, exatamente. É um princípio, da questão sistêmica é que quem quer olhar para isso tem que querer, né? Não é algo impositivo de forma alguma. Isso, exatamente. Como na mediação, né? Todos têm que estar ali de acordo para fazer aquela É a mediação. mesma coisa também nas práticas colaborativas. Sim, né? Doutora Juliana também é formada Também nas sou, práticas colaborativas. Não, andei por tudo isso antes de chegar. Todas. Exato. Então, a aplicação num caso assim, mais grave como um homicídio, você pode fazer como na justiça restaurativa, os círculos restaurativos ali para trazer. Você já atendeu na área criminal? Já? Na área criminal ainda não tive a oportunidade de aplicar a sistêmica, né? Ainda não tive essa possibilidade, mas é algo que eu quero desenvolver, sim. É mais costumeiro a gente aplicar na área de família, mas também pode ser aplicado em várias áreas. Área empresarial também. Empresarial, trabalhista, pode ser aplicado parte previdenciária, tributária, enfim. É uma infinidade de possibilidades. O direito sistêmico, ou a advocacia sistêmica, não sei se os dois estão corretos de falar, muda o advogado, muda o profissional? Há uma transformação profissional? A gente não... Tem um princípio que é um dos princípios básicos da questão sistêmica, que é sem julgamento. É a ausência de julgamento. Então, aquela questão que a gente fala assim, nossa, mas como que ele fez isso com você? Né? Ou o cliente sai do escritório falando, meu Deus, mas também, né? Olha o que ele aprontou, mereceu. Ou ele está ali na sua frente, ele está relatando o caso e a gente já está ali pensando, como é que eu vou fazer, como é que eu vou redigir essa petição? Isso. Né? Então a gente não julga a pessoa, assim. Você está ali ouvindo. Isso. Teve os motivos dele. O sistema dele lá atrás, eu não sei o que aconteceu, né? O que vem de lealdade aí com o pai, com a mãe dele, com os avós e tudo mais. Então, a gente não julga. A gente tá ali para prestar um serviço e para tentar, de alguma forma, resolver aquele conflito. E uma coisa que é interessante, não sei se você vai me perguntar isso aí, mas eu já vou avançar, aqui é livre. O conflito, ele faz parte. Eu também. Então, concordo. nem todas as pessoas estão preparadas para a paz. Então, tem horas que a gente precisa observar e dizer assim, vamos brigar, você quer brigar? Vamos lá, brigar, né, do jeito jurídico suave. Mas assim,
Você quer, nós precisamos discutir isso aqui mais? Vamos discutir. Você precisa debater. E nem todos estão preparados nesse momento, talvez daqui nem um ano, talvez nem depois da sentença. Porque aquilo faz parte da pessoa. Faz parte. E a gente precisa respeitar. Você não pode abandonar a pessoa porque ela não quer fazer acordo. Porque ela não quer, sim. Paciência. Isso, né, faz parte da nossa profissão. E não é com esse olhar também do acordo que a gente vai Não. atendendo. A gente está ali ouvindo o cliente, né? E claro que a gente já está pensando numa forma, tem uma falha ali de comunicação, de tentar restaurar essa comunicação ali, né? Estou puxando um pouco para o lado de algum conflito familiar, mas é por aí, né? E é interessante porque, da mesma forma que a Gil colocou ali, que o conflito faz parte, evitar também esse confronto nem sempre vai trazer a paz. Né? Porque às vezes muitas pessoas falam, eu prefiro manter a minha paz, mas dentro tá ali corroendo, tá gritando, tá se debatendo, né? Então, tem uma visão também de que aquele profissional sistêmico, ele é um profissional que só vai atuar no consenso. E não é verdade, a gente também pode atuar no litígio, porque muitas vezes é importante a gente se posicionar, confrontar, né? O confrontar é ficar de frente, ficar exposto àquilo. É preciso, às vezes, ser dito muitas coisas. E também, você como profissional jurídico ali, você está facilitando que a parte tenha os seus direitos. E muitas vezes, muitas oportunidades, esses direitos, eles precisam ser de uma forma posicionada, vamos dizer assim, nesse confronto. Nem sempre no consenso a gente vai conseguir resguardar aquilo que é da parte, entende? Esses dias eu estava assistindo uma live e era sobre direito sistêmico. Era alguém da Bahia, e aí falou o seguinte, que às vezes nós profissionais precisamos colocar o cliente no lugar dele e até mesmo nós como advogado nos colocar no nosso lugar, porque ainda tem, né? Mas aquela história, né? O seu problema agora é meu. Isso dentro do olhar sistêmico não existe, né? Porque o advogado tem que se colocar no lugar dele, e assim como o cliente também. Uma coisa que é muito comum, Valnete, é o advogado se colocar como mãe do cliente. Como mãe do cliente. Isso pelo olhar sistêmico não é legal. Não, né? não é. E aí é aquele cliente que normalmente é aquela pessoa que te liga no domingo de manhã, na quinta-feira, 9 horas da noite. E aí você não aguenta mais. Mas é isso que você faz com a sua mãe, não é? A sua mãe, você tem algum problema em ligar para ela domingo de manhã? Nenhum. Né? Então a pessoa, ela cria ela cria uma segurança em você de uma forma que ela acha que você está disponível o tempo todo. Então, nós não somos mãe e pai do cliente. E a partir do momento que você começa a atender nesse horário, você está posicionando em lugar fora do teu, né? Sim, exatamente. Mas o cliente, ele percebe desde o primeiro atendimento que essa não é a sua função. Claro, se acontecer uma emergência, é diferente. Sim. Mas assim, clientes que ligam, né, aos domingos, eu queria saber como está o meu processo. Né? Desde o primeiro atendimento, ele já é colocado num lugar que, assim, ele percebe que você não vai estar à disposição. Então, ele já te liga pedindo 1000 desculpas, e quando é urgente, quando não é urgente, ele não vai te ligar. Então, isso, você vai levando os seus clientes a entenderem isso. Porque chega uma hora que o advogado não aguenta mais, né? Todo Já mundo passou por isso. Um caso concreto com você, de você ter que chegar com o seu cliente e falar para ele que ele está fora do lugar ali? Eu já demiti uma cliente, mas era porque ela não... Assim, ela achava que eu era cúmplice dela. Era bem isso, né? Ela achava que eu era cúmplice dela e ela queria que eu desenvolvesse uma tese em defesa dela e contra o ex-marido, e eles tinham um filho, que era algo que ela queria que eu defendesse, sabendo que aquilo não era verdade. Entendi. Eu sabia que não era verdade, ela me falou que não era verdade, mas ela construiu uma história de uma forma e ela reuniu provas de uma forma que aquilo era factível. Provas. Chegou a reunir provas, assim, do tipo assim, eu tenho um quadrado de prova, só eu tenho a prova, mas eu vou transformar esse quadrado num triângulo, porque o meu ex-marido não tem esse quadrado. Então, ele não tinha como provar diferente dela, e ela queria transformar o quadrado num triângulo, pronto. E aí, tinha uma criança envolvida, e eu falei, não, porque você tem que ser minha parceira, não sei o que. Eu falei, não, eu tenho responsabilidade, tem uma criança envolvida, e eu não vou fazer isso.
entendeu? Como a Gil colocou, é importante a gente definir esses limites da nossa atuação, até para a gente também manter a nossa paz. A gente percebe também quando o profissional ele sai do lugar dele, quando ele vai deitar com a cabeça no travesseiro e dormir, e aquele problema do cliente tá recorrente ali, voltando e tirando a própria paz, entende? Então é quando há ali uma confusão de papel, porque o profissional ali jurídico, ele tá como um facilitador da solução, né? E dentro da perspectiva sistêmica a gente traz que o cliente, ele não, quando ele nos busca, ele não vem trazendo somente o problema, ele também traz a solução. Então, a gente facilita para que ele mantenha também a autonomia de escolha, para que ele vislumbre também essa solução que vai ser melhor para ele, para a gente continuar também respeitando essa história dele. Então, a gente traz essa importância de manter uma posição neutra. O que muitas vezes as pessoas confundem e falam, então você é neutro, você não está no meu lado, você está me deixando sozinho. Não. Esse profissional ele vai ter uma parcialidade, ele tem um lado, ele tem uma escolha ali, ele acredita naquilo que o cliente traz e assim ele vai defendê-lo, entende? Então, uma das formas assim que a sistêmica também contribui para o profissional é para ele compreender o seu lugar. E ele estando no seu lugar, o próprio cliente também já vai para o lugar dele. Então, quando eu saio para organizar o lugar do outro, eu estou saindo do meu lugar. Então, a gente traz que quando você fica no seu lugar, quando você sabe ali o seu espaço, você também já está proporcionando que essa pessoa também se mantenha no local dela, entende? É lindo demais, né? O direito sistêmico. Nossa, ele traz muitos benefícios, muitos, não só para a gente como profissional, mas né? Também. Compreendendo, conscientizando sobre o nosso papel ali, mas também facilitando para esse cliente também entender toda a questão que ele se envolveu, o porquê, né, de estar ali. Até para a sociedade ganha, né? Todos ganham. Eu sou apaixonada por ações que envolvam criança, né? Eu tenho, assim, um carinho muito especial por isso. E como tem uma criança, não dá pra gente ser liviano. Não dá. A criança não participa ali, mas ela é atingida, né, a todo momento, por pai, por mãe, por avós, às vezes. E a alienação parental, doutora Juliana? Olha, a alienação parental, a gente consegue ver, a Mari talvez possa complementar também isso, a questão das lealdades da mãe e do pai. E tem também a questão da super... Hoje, né, eu acho que a minha prática tem bastante disso, que é a supermulher. A supermulher é aquela assim... a minha mãe me criou sozinha. A minha avó criou minha mãe sozinha. Eu tenho um casamento, mas eu, por lealdade à minha mãe e à minha avó, também vou criar meu filho sozinha. E ela começa mas isso armar... é um subconsciente, não? Isso, mas ela começa a armar verdadeiras armadilhas para ela própria, para ela sair desse casamento e tirar esse homem de escanteio. Por quê? Porque ela precisa repetir o padrão da mãe e da avó. É por isso que às vezes a gente... Né? Eu acho que isso é assim, isso eu enfrento no escritório com alguma... Assim, é comum isso. Né? Não é normal, mas é comum. Então, porque a gente vê, né, por exemplo, a mãe teve ali a filha, o filho criou sozinho, tá. A filha casou, o casamento não deu certo, teve um filho, tá criando o filho e a filha ali sozinho. Eu conheço gente assim. E provavelmente esse padrão vai repetir na filha. Sim. Mas se vier fazer uma constelação ou essa criança pode se unir a um homem, né? Quando ela for adulta, se unir a um homem que ela não deseja só para ter o filho e tirar ele. Para repetir o padrão. Isso. E aí tem muitas vezes que esse homem quer participar. Ele quer participar. Aí ele quer conviver, ele quer sair, ele quer ir na escola, ele quer ir junto no dentista. Mas e essa mulher fica tentando. Não permite, né? É a supermulher, né? Isso causa danos à criança, né? Toda criança tem. Não é à toa que a natureza dá um pai e uma mãe para uma criança, né? Nenhuma criança nasce do nada. Ou precisa de um pai e de uma mãe, precisa dos dois, de alguma forma dos dois. E essa mulher, ela tenta tirar. Ela tenta desconstituir
a figura do pai na criança, eu tô falando de mulheres porque isso é mais comum, acontece o contrário também, mas ela destrói, né, tenta destruir a figura do pai na criança para que ela possa criar essa criança sozinha e repetir o padrão da avó. É uma coisa assim, é inacreditável. Depois quando você vai escutar a história dela, não, porque minha mãe, porque minha avó, e daí você começa a perceber que aquilo faz todo sentido. Se ela não perceber isso, eu não gosto nem de falar a expressão quebrar padrão, que parece uma coisa muito assim, nossa, varinha de condão, quebrou o padrão. Não é assim. Ela precisa perceber que isso está acontecendo, ter essa consciência de que isso está acontecendo, de que ela não precisa repetir o padrão da avó e da mãe para fazer parte daquele sistema. Mas provavelmente sozinha ela não vai conseguir compreender isso. Aí ela vai precisar de profissional. De um facilitador. Isso, né? Exatamente. Ou de uma constelação, às vezes, a gente mesmo no escritório começa a conversar, investigar, e a gente fala assim, olha, será que e tal? Aí a pessoa fala, pode ser. E na maioria das vezes, tanto para a doutora Mariana quanto para você, doutora Juliana, você está ali no atendimento no teu escritório. Aí você escuta a parte e você começa a falar sobre o direito sistêmico, sobre essa possibilidade. Como que é a reação? Tem pessoas que não aceitam? Não, eu não falo de direito sistêmico. Eu converso com a pessoa. Sem tocar. Não. Depois, assim, assim, às vezes a pessoa fala assim, alguém já me falou sobre isso, pode ser uma constelação? Pode, pronto, aí a pessoa já conhece. Mas, assim, eu não falo de direito sistêmico, eu converso. Você age, você... Isso, sua postura, o ser. Exatamente, é a postura. É você perguntar, escuta, como é que era na casa? E a sua mãe, como é que era? O seu relacionamento com seu pai, com sua mãe e tal. E você começa a investigar pra trás. E aí você começa a perguntar pra pessoa, fazer perguntas e perguntar se aquilo faz sentido e tal. E aí a gente, né, enfim. Então você não precisa falar que é direito sistêmico. Entendi. Entendeu? Entendi. É algo assim que tá implícito, né? Essa atuação sistêmica. Eu, como sou terapeuta também, tem muitos clientes meus da advocacia que vêm da terapia. Então, eles já sabem o perfil que eu desenvolvo. Então, quando eles chegam, eles já querem realmente já fazer essa constelação para compreender esse conflito que já está jurídico, entende? Então, desde o atendimento ali, eu já posso trazer uma constelação ou não necessariamente. Às vezes, somente a imagem ali, a parte já toma essa consciência sobre o que está acontecendo. Como a Gil colocou ali no início, não substitui uma terapia, um acompanhamento psicológico de forma alguma. É somente uma ferramenta para potencializar essa expansão de consciência para que a pessoa possa ter uma nova postura diante da vida, né? A gente só consegue mudar o nosso padrão quando a gente tem essa consciência sobre o que nós estamos fazendo. Então, para a gente ter esse resultado diferente, a gente precisa fazer diferente. E para fazer diferente, eu preciso de algo novo, né? Eu tenho que trazer uma quebra desses velhos padrões, os velhos hábitos, esses velhos pensamentos. Então, como a Gil colocou ali, a alienação parental, ela traz uma perspectiva dentro da visão sistêmica de infringência da primeira lei, que a gente fala, né, do pertencimento. Então, a alienação parental ela vai estar ligada à exclusão. E quando há uma exclusão, tem consequências dentro de um sistema. Algum pai está sendo excluído ali? Isso, seja um pai, uma mãe, ou até mesmo outra pessoa que seja responsável por essa criança, ou que ela tenha ali, né, por exemplo, uma madrinha, uma pessoa que tenha essa autoridade sobre ela, né, que seja uma referência. Eu estou com um caso de guarda, onde aconteceu da mãe falecer. E essa criança, ela estava com a mãe, e os pais eram separados, porém o pai era muito presente. E em determinado momento, depois desse falecimento, a criança começou a ficar com a avó. Avó paterna ou materna? Avó materna. E essa criança, durante a vida da mãe, ela ficava muito com a avó ali, né, convivia, enquanto a mãe trabalhava, a avó cuidava, né? E aí, nessa oportunidade, a avó acabou pedindo a guarda dessa criança. E o pai é uma pessoa que quer estar presente, que quer participar. A gente vê muitas vezes a ausência do pai, né? E ele sempre foi presente. Sempre foi presente. E é importante, né, a gente observar que cada um ali tem o seu papel na família, né? Muitas vezes a mulher, por uma tendência já de
enxergar que ela tem o melhor cuidado, ela tem a proteção, um carinho, e é claro, ela tem um instinto maternal, né? Muitas vezes ela acaba excluindo ou tendo algum tipo de aversão ao papel do pai, o papel paternal. E acredita às vezes que ele não é capaz de cuidar de uma criança. Então acontece, né, essas exclusões, e quando gera essa exclusão, tem uma consequência para a criança. A criança, ela precisa ali de todos, né, amparando, né? Então a gente tem que observar bem, assim, em todas as situações, principalmente com criança, né? Nós tivemos aí o caso recente da criança tendo seu direito violado, né, diante de uma gravidez e a impossibilidade de interrupção. Então, nós que somos maiores, que somos capazes, nós temos que proteger. É nosso direito. Né? Com uma repercussão grande. Aliás, é nosso dever e é o direito da criança ser protegido. Então, nós aqui que somos os maiores, temos que proteger quem são os menores. E dentro do direito sistêmico, existem as 3 leis. Fala pra gente um pouco dessas. Ela, Mari, você que é terapeuta. Nós temos essas teoria, mas nós temos essas leis que embasam o trabalho do direito sistêmico, né? Mas são leis que criadas por Bert Helling, que é o criador da constelação familiar. Ele traz que essas leis regem os relacionamentos humanos. Então, somente ter conhecimento sobre essas leis já previne muito conflito. E, às vezes, até mesmo soluciona também muita questão. O que essas leis trazem? A primeira lei, ela fala sobre o pertencimento, sobre o direito de pertencer. Todos, independente de como essa pessoa seja, do jeito que você gosta ou não, essa pessoa tem um lugar, e esse lugar precisa ser respeitado. A segunda lei, ela fala sobre a hierarquia, que aqueles que vieram antes precedem. Tem uma organização em todos os sistemas que a gente está inserido. É no sistema político, é no sistema social, no sistema familiar, dentro de uma empresa. Cada um tem o seu lugar e ali também tem um direcionamento, né? Porque se a gente não tem essa hierarquia bem definida, a gente acaba ficando perdido. A gente não tem um direcionamento, né? E a terceira lei, ela traz sobre o equilíbrio entre o doar, o dar e o receber. É isso que proporciona também harmonia nos relacionamentos. Eu ter essa troca mútua, algo que seja leve. Não só eu fazendo muito por uma pessoa ou eu recebendo demais. Então, essas são as 3 leis chaves que a gente embasa tanto a constelação, tanto o direito sistêmico também. A gente vai estar sempre observando se essas leis estão sendo respeitadas ou transgredidas. Sempre que há um conflito, a gente já pensa qual é a lei que não está... Dessas 3 leis, o que é que está não sendo respeitado. No caso de relacionamento de casal, normalmente é o equilíbrio. Né? Normalmente há algum desequilíbrio de alguma forma. E assim, não raras vezes... É difícil de entender isso, mas assim, quem dá mais faz com que o outro saia. Quem dá mais. Quem dá mais. Então, assim, eu faço tudo, né? Quantos de nós advogadas aqui, mas eu fiz tudo por ele. Isso. E ele me deixou. A gente escuta bastante. Bastante, mas eu fiz tudo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu cozinhava, lavava, passava, trabalhava, sustentava a casa, e ele me deixou. Então, quem faz tudo, deixa o outro sem função. E aí o outro se sente tão devedor, se sente tão incapaz de retribuir, que ele acaba saindo. É justamente na procura para trazer um equilíbrio, para se sentir importante, fazer algo, entende? Realmente acaba trazendo um tumulto quando a gente aborda sobre isso, mas é interessante a gente observar que essa lei, em todos os relacionamentos, a gente vai vendo a atuação dela. Seja numa amizade, onde você às vezes faz muito, você se esforça e de repente essa pessoa some. Então você se sente desvalorizado ali. Então é importante a gente observar esse equilíbrio, essa troca ali, para que a gente mantenha um vínculo e para que a gente mantenha também, principalmente, esse vínculo saudável. Se eu faço demais, eu me esgoto. E aí chega um momento que eu me acabo, né? E se eu apenas recebo demais, eu me sinto incapaz, impotente. Então, a gente traz assim que a gente pode
o que a gente pode doar para o outro? Aquilo que está transbordando da gente. Transbordando. Porque se a gente dá o que a gente tem, a gente se acaba, né? Então, nesse fluxo, a gente consegue trazer uma harmonia nos vínculos que a gente tem aí socialmente. E como fomentar o direito sistêmico nos tribunais? Ou, de repente, como é que o Tribunal de Campo Grande aqui, Mato Grosso do Sul, do nosso estado, ele vê o direito sistêmico? A gente tem aqui 2 juízes que já têm conhecimento disso. Graças a Deus, os 2 estão na vara de família. Tem 2 aqui que já têm conhecimento disso, já perceberam que é uma ferramenta que pode ser utilizada em benefício do próprio judiciário para diminuir até o volume de serviço. Nos outros tribunais aí, que eu tenho conhecimento, Santa Catarina, Bahia, tem no Pará. Eles fazem, mas lá foi algo que surgiu de dentro do tribunal. Então não foi algo que os advogados levaram. Foi uma iniciativa de juízes, de desembargadores de dentro do tribunal que fizeram propostas e acaba que todo mundo se envolve. Aqui eu acho que não tem, né, Mari? A gente não tem uma atuação explícita sobre vamos fazer uma vivência sistêmica ou palestras sistêmicas. A gente tem a palestra da oficina da parentalidade que tem essa influência sistêmica, mas não necessariamente seja só sistêmico. Isso. É a oficina dos pais. Do grupo de Santa Catarina de oficina de parentalidade. Aqui tem também. Aqui a gente tem também. Então a gente tem vários profissionais, né, dentro do judiciário utilizando o direito sistêmico. Não está só... Exatamente, tem mediadores, também. Não está somente restrita à advocacia, apesar de ser uma das instituições aí que tem mais disseminação. A gente está com pelo menos 85 comissões de direito sistêmico no Brasil, mas mesmo assim nós temos os magistrados sistêmicos, a gente tem os defensores públicos sistêmicos, os promotores sistêmicos. Então é importante essa integração para justamente essa colaboração, né, de trabalho. E eu vi em uma live também que o Tribunal de São Paulo ele tem uma assistência sistêmica que se ele quiser, ali a parte, né, se quiser, antes de ingressar com a ação no judicial, ele pode passar por um atendimento sistêmico. Eu achei bem interessante. Né? Isso pode ser, assim, um divisor de águas para aquela pessoa. Até às vezes tem algumas... Isso já tem dentro do tribunal lá de São Paulo. Isso é ótimo. É como se fosse uma consultoria. Né? De alguém para falar, você tem direito a tal coisa e não tem direito a outra. A questão sistêmica aí vai trabalhar com vingança, de repente, que a pessoa tem alguma coisa muito impulsiva, que aí, né, esses ânimos se acalmam. Eu acho bem interessante. A gente tem um exemplo de um caso até que nós trabalhamos juntas, que traz, acho que um exemplo assim, mais prático de o que o direito sistêmico pode proporcionar para a parte, né? E também para o profissional. Era uma pessoa que trouxe a demanda de divórcio e, inicialmente, eu já fiz ali a constelação jurídica, né, que é voltada para a área, para a gente compreender como estava à disposição das partes para enfrentar essa demanda. E ali foi interessante porque a parte já percebeu ali que ela, se colocando como criança, ela teria dificuldades na vida toda, não era só naquele relacionamento abusivo que ela passava por muitos anos. Porque, geralmente, ela colocava outra pessoa para responder por ela. A pessoa que ela confiava, a pessoa que ela estava próxima a ela. Então, até mesmo o direcionamento do casamento que a pessoa falava, ela acabava acatando, né? E se a gente se posiciona ali como criança na vida, a gente mantém uma ingenuidade, né? A criança ela precisa de proteção. E se eu não tenho a proteção como um outras pessoas vão abusar. Então, foi interessante perceber ali que a gente não estava só entregando ali facilitando uma sentença de divórcio, onde ela estaria ali rompendo com um ciclo vicioso ali de violência, mas principalmente
resguardando a autonomia dela para que outros casos não ocorram. Para que ela se posicionasse na vida de uma forma que seja mais efetiva, de uma forma que seja segura para ela mesma. Até nesse caso que a Mari tá falando, é um exemplo de que, assim, o casamento ele não chega ao final por culpa de uma pessoa. Então tem tem o último, né? Tem quem deu tiro de misericórdia, mas é ao longo da vida do casal que isso vai tendo um errinho, outro errinho, até que alguém comete o último erro. Isso mesmo. Só acrescentando o que a Gil traz, o direito sistêmico ele não está ali para encontrar culpados. Então, muitas pessoas buscam ali, através do divórcio, quem foi o culpado, quem está certo, quem está errado. Quem está errado. E aquele, como a doutora Juliana fala, aquele que deu o tiro, né, sempre, ele acaba ficando ali como culpado. Isso, a gente traz, assim, na verdade, nem a palavra culpa ali. A gente traz responsáveis. Você é responsável por tudo aquilo que você está se relacionando. De tudo que deu certo e também de tudo que deu errado. Até porque hoje no divórcio não existe mais, né, a culpa. Né? Mas tem partes que querem, eu quero que escreva aí, porque o juiz vai ler que isso e aquilo. Não tem necessidade. E aí, se o advogado não se posiciona, ele acaba sendo levado pelo cliente a fazer uma coisa. Isso que a Gil colocou é muito importante, porque a gente vê que a atuação do direito sistêmico, ela se dá em todos os momentos. É desde o atendimento ao cliente, é na redação ali dessa petição. Ao redigir, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu vou asseverar esse conflito, eu vou deixar ele muito mais inflado. É na minha estratégia, é na minha fala, na minha colocação. Então, tem várias formas de se desenvolver um trabalho sistêmico. Eu acho tão lindo assim, a fala de vocês, tanto da doutora Mariana quanto da doutora Juliana. E eu acho assim que a sociedade tem que tomar conhecimento desse olhar sistêmico. E aí eu te pergunto, doutora Mariana, como presidente da comissão da OAB, né, daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do direito sistêmico, qual a importância da comissão, ou o papel da comissão para a sociedade? E o que tem aí para frente para levar para as pessoas a conhecer qual que é o projeto que tem também da comissão do direito sistêmico? Certo. A comissão, nós temos várias comissões na OAB, né? E as comissões, elas são órgãos ali de assessoramento à OAB. Especificamente, a Comissão de Direito Sistêmico, ela trabalha mais com a profissionalização desses advogados que estejam interessados em saber mais sobre o direito sistêmico, mas também de levar para a sociedade. Então, a gente pretende aí, nesse triênio que a gente está como presidente ali, à frente dessa comissão, desenvolver palestras, desenvolver cursos, parcerias também com profissionais que estejam, né, não só na advocacia, com magistrados, com defensores, para que a gente possa trazer essa disseminação do trabalho sistêmico. Então, essa é uma dos nossos objetivos aí para desenvolver, trazer essa compreensão, porque é algo muito novo, é algo que as pessoas não conhecem, os próprios profissionais ali, advogados, não têm discernimento sobre o que se trata. Então, a gente está trabalhando assim com essa conscientização, com essa profissionalização e também, em paralelo, né, essa forma de fazer com que as partes já também tenham conhecimento de que ela pode solicitar um profissional sistêmico para conduzir a questão que ela vai enfrentar. Na prática, uma de vocês duas, ou as duas, já aconteceu assim de vocês estar conversando com outro colega que está atendendo, vamos dizer, a outra parte, mas vocês estão ali com um olhar sistêmico, vocês estão com a fala sistêmica, com a postura sistêmica, e esse advogado, no início, assim, dá uma assustada, peraí, que postura é essa? Como, né? Eu nunca passei por ninguém que se assustasse. Tipo assim, é uma coisa tão... Aquele profissional não conhece. Não, bom, assim, a gente não fala de direito sistêmico. Não, mas é muito postura, sutil. Mas pela postura. Nunca tive quem se assustasse. Já tive gente que falou assim, nossa, mas você é tranquila pra lidar com isso e tal. Mas assim, de assustar não, porque assim, a gente não... A ideia não é assustar. A ideia mas não fica meio assim, peraí, porque... Você tá tratando de quê, né? Mas assim, de se assustar não, mas assim...
a gente é sempre muito suave para introduzir o assunto, até porque isso ainda gera muita resistência, né? Eu ia falar discriminação, mas é muita resistência, né, das pessoas. Então, para evitar essa resistência, a gente já chega suave. E aí vai até que a gente começa a perceber que aquilo faz muito sentido para todo mundo. Ali envolvido. Até porque a gente tem que trazer assim, um respeito na hora de desenvolver o nosso trabalho, porque como a sistêmica traz a questão da hierarquia, né, essa advocacia mais litigiosa, ela veio antes, né? Muitos profissionais são formados para brigar, para ir para isso, natural da faculdade de direito. Eu, na minha formação, eu já tive mediação. Então, ali você já começa a introduzir uma nova consciência sobre como você pode se posicionar no conflito. Eu acho que a partir do CPC de 2015, quem passou pela faculdade aí já é obrigatório. Alternativas. Eu acho que maravilha. Não é meu caso. Né? Então, com certeza, está vindo aí, né, advogados formados que já têm contato com a mediação. Né? É porque, assim, às vezes, num pensamento mais retrógrado, tem acredita que realizar uma conciliação, uma solução ali, vai perder o dinheiro. E não é, né? Não é por porque aí. Às vezes na mediação você consegue resolver logo de cara, né? Mas acontece de você deixar o cliente tão satisfeito que essa indicação dali vai gerar muitos frutos. E nós também, né, ficamos satisfeitos. E aí é onde eu falo assim, já aconteceu também no escritório, ao invés de judicializar, a gente resolver ali no consenso, extrajudicialmente, mas você pode perder um pouco. Mas quando você chega em casa, você vai dormir, você não fica feliz, fala assim, nossa, que bom que foi resolvido dessa forma. Não precisou um terceiro ir lá, ele decidir sobre aquele sistema familiar. Porque quem conhece aquele sistema familiar não são as partes ali? Ninguém. Quando se envolve uma criança, vai deixar um terceiro resolver. Eu falo assim, por exemplo, em questão de convivência. Quem conhece a minha dinâmica e a do meu marido somos nós dois. O juiz não conhece a peculiaridade de que a minha criança ela não acorda às 6 da manhã, ela acorda às 9. Aí o juiz fala assim, vai pegar às 6. Porque tá lá no padrão dele, ele tem um padrão, é óbvio que tem, porque o volume de serviço não admite que ele olhe um por um. Então, cada caso tem uma especificidade e cada parte conhece a sua especificidade. Então, assim, são coisas que a gente vai falando dentro de um atendimento que, né, a mãe acaba, não, tem razão. A gente tem uma crença, né, de que quem está procurando o judiciário a qualquer custo, está procurando, na verdade, é um pai para dizer quem tem razão, né, mas pode ser que você não tenha razão, e aí sua criança vai sofrer por causa disso, porque você, que gostaria de ter razão, não tem. Então, é uma coisa que eu acho que o advogado, especialmente o advogado de família e de sucessões, né, que trabalha com relações familiares, tem que ter essa responsabilidade. Tem uma frase, deixa eu ver se eu vou conseguir recordar agora. É melhor ter paz do que razão? É mais ou menos assim, né, que existe, né? Você quer ter razão ou você quer ter paz? Quer ter paz, né? É a frase do marido, né? Meninos, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Gostaria que a doutora Mariana... ou vamos antes, de repente eu esqueci de abordar algum assunto. Eu queria dizer uma coisa rapidamente aqui, que é bem ilustrativo, que é assim, a gente tem um quadrante de força das decisões. Então, quando a parte que está mais junta do conflito, então surge o conflito, tem as partes. Quem está mais próximo do conflito? As próprias partes. Elas têm a maior força para resolver aquilo. Quando você leva para um advogado ajudar a resolver, você perde um pouquinho de força, porque aquilo já não partiu de você, já partiu de um terceiro que está te dando sugestões. Quando você leva para um juiz resolver, o juiz está muito longe do conflito. Então, assim, ele vai, a sentença vai acontecer? Vai, todo o processo que começa termina. Ele não fica lá eternamente. Ele termina, tem uma sentença, tem um papel, tem uma assinatura, tem uma caneta. Mas aquilo resolveu o seu conflito? Ou aquilo resolveu o seu processo? Exatamente. Entendeu? Então, né, nessa medida, nessa gradação, é importante que o advogado conscientize a parte para dizer, olha, se você resolver esse problema na mesa da sua cozinha, da sua casa, você tem uma força. Comigo tem outra e com o juiz, então nem se fale. Aí
Aí passa do juiz, vai pro tribunal, e aí a coisa vai se alongando. Isso mesmo. Doutora Mariana, Exatamente. qual a sua mensagem? Olha, primeiramente agradecer pelo convite, pela oportunidade para a comissão também estar sendo divulgada para a sociedade, nos colocarmos também à disposição de todos que desejam aí esclarecimentos a respeito. E eu gosto muito de uma frase que proporciona a gente ter uma compreensão de que tudo que está acontecendo também é parte, né? É uma frase do Bert que ele fala assim: somente o imperfeito evolui. Porque o perfeito, ele já estagnou, ele já cristalizou. Tá ali, exatamente, não tem para onde ir. O imperfeito, ele está sempre em busca. Exatamente. Então, o conflito, a gente sempre vai estar lidando. Diariamente, a gente vai ter problemas, né? E é interessante, assim, a gente ter uma nova perspectiva sobre o conflito. Porque ali ele vai estimular a gente, a nossa criatividade, o nosso desenvolvimento, a nossa possibilidade também de flexibilidade. Então, fazer bom uso do conflito para que a gente possa aí solucionar todas essas questões que vão aparecendo na vida. Aquilo que vem para a gente também não é algo que a gente não vai conseguir. Tudo que chega até nós tem um motivo, tem uma causa. Então, saber aprender com tudo que chega. Eu acho que eu falo que o conflito, ele existe. Né? A gente precisa aprender a lidar com o conflito, porque ele existe e vai sempre existir. Gente. Exatamente. Não existe isso não quero conflito na minha vida. O conflito sempre vai existir. Vamos aprender a lidar com ele? É bem isso. Vamos aprender com ele. Com ele, né? Com ele. Vamos aprender com a gente ele. aprende, a gente aprende. Doutora Mariana, na comissão, somente advogados ou também pode participar da Comissão de Direito Sistêmico quem não é advogado? Na comissão, para fazer parte como membro oficial, somente advogados de Campo Grande, né, que estejam inscritos ali na ordem, regularizados também. Certo. Agora, nós também temos a possibilidade de ser um membro, de ser um convidado. Nós realizamos reuniões quinzenalmente. Uma reunião é para um viés educativo, onde a gente sempre vai estar abordando ali perspectivas sobre o direito sistêmico, discutindo casos, como melhorar, né, a nossa entrega, o nosso serviço. E a outra reunião é de forma mais institucional, para a gente definir os nossos trabalhos, o que a gente vai fazer a partir de então. Então, fica o convite de todos que desejam participar, integrar a comissão, para nos procurarem. A gente tem o Instagram da comissão. Fala da pessoa, onde que ela encontra? Isso, Comissão Direito Sistêmico OAB-MS, tudo junto. E também se a sociedade, né, deseja ser conduzido por um profissional sistêmico, dentro do site da OAB, a gente tem uma aba ali das comissões, ali estão uma relação de todos os advogados que estão fazendo parte da comissão, que estão se aprimorando nessa perspectiva. Certo. E aí ela busca o profissional que ela desejar. Isso, exatamente. Tá, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Agradeço por vocês disponibilizar o tempo e vir aqui a gente conversar sobre esse assunto tão importante que eu acredito que a sociedade precisa tomar conhecimento. Sim. Tá? Gratidão. Obrigada. Gratidão. E assim nós encerramos mais um Juridicast.